Olá, meus filhos. Então, senta aí um pouquinho, respira fundo. Deixa essa voz de vó entrar na sua casa e no seu coração. Mas deixa o like e se inscrever no meu canal e eu te conto. Aquela manhã de sábado começou como tantas outras. O sol entrava pela janela do meu quarto com aquela insistência irritante de sempre, e eu virei de lado na cama, puxando o cobertor sobre a cabeça. Tinha voltado tarde na noite anterior, depois de mais uma festa com os amigos da faculdade. A cabeça latejava um pouco, não exatamente uma ressaca, mas aquele cansaço denso de quem dormiu apenas 3 horas. Ouvi passos no corredor. Conhecia aquele som, o arrastar leve das pantufas dela sobre o piso de madeira. Minha mãe sempre acordava cedo, mesmo nos fins de semana. Dizia que era um hábito que trouxera da infância no interior, onde o dia começava junto com os galos. Eu nunca entendi como alguém podia ter energia para acordar às 6 da manhã num sábado, mas ela tinha. Fechei os olhos com mais força, torcendo para que ela não batesse na minha porta. Não estava com paciência para conversas matinais, para perguntas sobre a festa, sobre os estudos, sobre a vida. Só queria dormir mais algumas horas. Mas a batida veio. Suave, hesitante, quase um pedido de desculpas por estar ali. Filho, você está acordado? Fingi não ouvir. Talvez ela fosse embora. Eu sei que você está acordado. Vi a luz do seu celular por baixo da porta. Suspirei alto, o tipo de suspiro carregado de irritação que só os filhos adultos conseguem fazer. Aquele suspiro que diz: estou ocupado demais com minha própria vida para lidar com você agora, mesmo quando não estamos fazendo absolutamente nada de importante. O que foi, mãe? Eu fiz café fresco. E tem pão de queijo. Aquele que você gosta. Não estou com fome. Silêncio do outro lado da porta. Pude imaginar a expressão dela, aquela mistura de decepção e aceitação que ela sempre tinha quando eu a dispensava. Mas eu estava cansado demais para me importar. Tudo bem. Deixo na cozinha para quando você quiser. Os passos se afastaram, e voltei a fechar os olhos. Consegui dormir mais 1 hora, talvez 2. Quando finalmente levantei, já passava das 10. A casa estava silenciosa demais. Não era o silêncio normal de uma manhã de sábado. Era algo diferente, mais pesado. Fui até a cozinha. O café ainda estava na garrafa térmica, morno. Os pães de queijo estavam sobre a mesa, cobertos com um pano de prato. Ao lado, um bilhete na caligrafia dela, aquela letra redonda e caprichada que ela sempre teve. Precisei sair. Volto logo. Beijos. Servi o café. Comi 2 pães de queijo em pé mesmo, olhando pela janela. O dia estava bonito lá fora. Um daqueles dias de céu azul sem nuvens. Pensei em ligar para alguns amigos. Talvez marcar algo para tarde. Estava pegando o celular quando ouvi a porta da frente abrir. Ela entrou com 2 sacolas de supermercado. O rosto estava um pouco corado, como sempre ficava quando caminhava rápido. Ah, você acordou. Comeu os pães? Comi. Estavam bons? Estavam. Ela começou a guardar as compras. Eu fiquei ali parado, meio sem saber se devia ajudar ou voltar para o quarto. Optei por ficar, mas sem fazer muito além de observá-la movendo-se pela cozinha com aquela familiaridade de quem conhece cada gaveta, cada prateleira. Comprei aquele suco que você gosta. O de uva integral. Legal. E peguei uns bifes. Pensei em fazer aquele estrogonofe para o almoço. Faz tempo que não faço. Mãe, eu vou almoçar fora. Ela parou, uma lata de milho na mão. Ah, você vai sair com os amigos? A gente marcou. Não tinha marcado nada. Nem sabia se alguém estava disponível. Mas a ideia de passar o sábado em casa, ouvindo ela falar sobre receitas e programas de televisão, me parecia insuportável. Entendo. Voltou a guardar as compras, um pouco mais devagar agora. Senti uma pontada de culpa, mas a ignorei. Não era minha obrigação ficar em casa só porque ela estava sozinha. Eu tinha minha vida, meus amigos, minhas coisas. A que horas você volta? Não sei. Tarde, provavelmente. Você vai jantar fora também? Acho que sim. Ela fechou a geladeira e se virou para mim.
Tinha aquela expressão que eu conhecia bem, aquela que dizia que queria falar algo, mas não sabia como começar. O que foi? Nada. É só que, faz tempo que a gente não passa um tempo juntos. Só nós dois. Mãe, eu moro aqui. A gente se vê todo dia. Se ver não é a mesma coisa que passar tempo junto. Revirei os olhos. Mais um daqueles gestos automáticos de impaciência. Não começa, por favor. Não estou começando nada. Só estou dizendo que sinto sua falta. Eu estou aqui. Está, mas não está. Você está sempre no seu quarto, no celular, saindo com os amigos. Quando falo com você, parece que está sempre com pressa. Sempre querendo estar em outro lugar. A irritação cresceu dentro de mim. Por que as mães sempre faziam isso? Por que sempre transformavam tudo em drama? Eu tenho 23 anos, mãe. Não posso ficar grudado em você para sempre. Eu sei disso. Não estou pedindo para você ficar grudado em mim. Só queria. Ela parou, os olhos brilhando um pouco. Percebi que estava perto de chorar, mas não quis lidar com aquilo. Queria o quê? Nada. Esquece. Vai se arrumar. Seus amigos devem estar esperando. Fui para o quarto, tomei banho, vesti uma roupa qualquer. Quando voltei para a sala, ela estava sentada no sofá, assistindo alguma coisa na TV. Nem olhei para ver o que. Peguei a carteira e as chaves. Tchau, mãe. Espera. Parei na porta, impaciente. Ela se levantou do sofá e caminhou até mim. Havia algo diferente em seus olhos, uma profundidade que não consegui identificar naquele momento. Agora, quando revisito essa cena na minha memória milhares de vezes, sei o que era. Era despedida. Era consciência de quem sabe que os momentos são finitos e está tentando segurar mais um pouco. Me dá um abraço. A pergunta veio tão simples, tão despretensiosa, mas tão carregada de necessidade que deveria ter me desarmado na hora. Deveria ter me feito largar tudo e abraçá-la por quanto tempo ela precisasse. Mas não fez. Mãe, estou atrasado. Só um abraço rápido. Por favor. Havia súplica na voz dela. Súplica. E mesmo assim, mesmo ouvindo aquela vulnerabilidade, aquela necessidade tão humana e tão simples, eu neguei. Depois, quando eu voltar, tenho que ir. Vi a mágoa atravessar seu rosto como uma sombra. Ela mordeu o lábio inferior. Aquele gesto que fazia quando estava tentando não chorar. Tudo bem. Depois então. Depois. Abri a porta e saí. Nem olhei para trás. Desci as escadas do prédio já puxando o celular, já pensando em qual amigo chamar, já me distanciando daquele momento incômodo. Passei o dia inteiro fora. Almocei com 2 amigos num restaurante japonês. Ficamos conversando bobagens, rindo de coisas que não eram tão engraçadas assim, matando o tempo como fazíamos todo fim de semana. Depois fomos para um shopping, circulamos sem rumo por lojas onde não compramos nada, tomamos sorvete, tiramos fotos idiotas para postar nas redes sociais. O celular tocou algumas vezes. Era ela. Não atendi. Mandei mensagem dizendo que estava ocupado, que falava depois. Ela respondeu com um ok seguido de um emoji de coração. Nem reagi à mensagem. Quando o sol começou a se pôr, fomos para a casa de um dos amigos. A ideia era jogar videogame, pedir pizza, talvez assistir a algum filme. Uma noite tranquila de sábado. O celular tocou de novo. Dessa vez era um número desconhecido. Ignorei. Quando tocou pela terceira vez, o mesmo número, atendi irritado. Alô? É o filho da Cecília? A voz era masculina, formal, e havia algo nela que fez meu estômago se apertar. Sou eu. Quem é? Aqui é do Hospital São Lucas. Seu nome está como contato de emergência. Você poderia vir até aqui? O mundo pareceu inclinar levemente. O que aconteceu? Seria melhor o senhor vir até aqui. Estamos na emergência. Mas ela está bem? O que aconteceu com minha mãe? Por favor, venha até o hospital o mais rápido possível. Desliguei e fiquei parado, o celular ainda na mão. Meus amigos me olhavam com curiosidade. O que foi? É minha mãe. Está no hospital.
Não esperei que se oferecessem para me levar. Já estava chamando um Uber, já estava descendo as escadas, já estava sentindo aquele aperto no peito que vem quando sabemos que algo está muito, muito errado. O trajeto até o hospital foi o mais longo da minha vida. Cada semáforo vermelho era uma tortura. Fiquei olhando pela janela, vendo a cidade passar, tentando ligar para o hospital de novo, mas ninguém atendia. Tentei ligar para o celular dela. Caixa postal. De novo. Caixa postal. Comecei a negociar com Deus, com o universo, com qualquer força que pudesse estar me ouvindo. Por favor, que seja algo simples. Um mal-estar, uma tontura, qualquer coisa que se resolva. Eu prometo ser melhor. Prometo dar mais atenção. Prometo abraçá-la sempre que ela pedir. Quando finalmente cheguei ao hospital, corri para a recepção. A mulher atrás do balcão me olhou com aquela expressão treinada de neutralidade profissional. Cecília Martins. Ela deu entrada aqui. Sou o filho. Um momento. Ela digitou algo no computador, tão devagar que pensei em gritar. Finalmente olhou para mim. O médico está vindo falar com o senhor. Por favor, aguarde ali. Mas ela está bem? Posso vê-la? O médico já vem. Sentei numa daquelas cadeiras de plástico da sala de espera. O cheiro de hospital. Aquela mistura de desinfetante e doença. Me deu náusea. Ao meu redor, outras pessoas esperavam. Uma mulher idosa com uma bandagem na cabeça. Um homem segurando o braço contra o peito. Uma criança chorando no colo da mãe. O tempo se arrastava. Olhei para o celular. 7h45 da noite. Menos de 12 horas atrás, ela tinha batido na minha porta oferecendo café e pão de queijo. Menos de 12 horas atrás, eu tinha sido rude com ela. Menos de 12 horas atrás, ela tinha pedido um abraço e eu tinha negado. Familiar de Cecília Martins. Levantei num pulo. O médico à minha frente era jovem, talvez uns 30 anos. Tinha olheiras profundas e uma expressão cansada. Sou eu. Sou o filho. Como ela está? Ele me fez um sinal para o seguir até um canto mais reservado. Meu coração disparou. Senta aqui. Prefiro ficar em pé. Só me diz como ela está. Ele suspirou, e naquele suspiro estava toda a resposta que eu não queria ouvir. Sua mãe deu entrada aqui às 4 da tarde. Os vizinhos a encontraram caída no corredor do prédio. Ela teve um aneurisma cerebral roto. As palavras chegaram até mim, mas foi como se fossem em outro idioma. Aneurisma cerebral. Roto. Mas ela vai ficar bem, né? Vocês operaram, fizeram alguma coisa? Fizemos tudo o que era possível. Mas o aneurisma era muito grande, e o sangramento foi extenso. Ela chegou aqui já em estado muito grave. Mas ela está viva. Posso vê-la. O médico olhou para mim com uma compaixão que me fez querer socá-lo. Ela está em suporte de vida. As funções cerebrais cessaram. Tecnicamente, ela teve morte cerebral às 6h15 da tarde. Não. Sinto muito. Não. Você está errado. Ela estava bem hoje de manhã. Fez pão de queijo. Foi ao supermercado. Estava normal. Aneurismas podem ser assintomáticos. Muitas vezes a pessoa não sabe que tem até que seja tarde demais. Então façam alguma coisa. Ela tem plano de saúde. Façam o que for preciso. Não há nada a ser feito. O dano cerebral foi completo e irreversível. Mantivemos os aparelhos ligados para que o senhor pudesse se despedir, mas... Mas o quê? Precisamos que o senhor autorize o desligamento dos aparelhos. Ou, se preferir, podemos aguardar um pouco mais. Mas o senhor precisa estar ciente de que não há possibilidade de recuperação. Minhas pernas fraquejaram. Sentei na cadeira que ele tinha me oferecido antes. Eu quero vê-la. Claro. Venha comigo. Seguimos por corredores brancos e frios. O barulho dos meus passos ecoava. Passamos por outras maçãs, outros pacientes, outros dramas. O médico parou em frente a uma porta de vidro. Ela está aqui. Tome o tempo que precisar. Abri a porta devagar. O quarto era pequeno, lotado de máquinas que apitavam e piscavam. E ali, na cama, ela.
Não parecia minha mãe. Parecia uma versão pálida, diminuída dela. Tinha tubos na boca, fios grudados no peito, o monitor mostrando linhas que subiam e desciam. Os olhos estavam fechados. Parecia que estava dormindo, mas havia algo de errado, algo que meu cérebro captava mas que eu não queria aceitar. Era a imobilidade absoluta. Não havia movimento, nem aquele leve subir e descer natural da respiração. Era a máquina respirando por ela. Aproximei-me devagar, como se tivesse medo de acordá-la. Peguei a mão dela. Estava morna, mas inerte. Não houve aquele apertar automático que as mães fazem quando seus filhos seguram suas mãos. Nada. Mãe. Minha voz saiu rouca, quase inaudível. Mãe, sou eu. Desculpa a demora. Eu vim assim que souberam me avisar. Nenhuma resposta. Só o bip constante das máquinas. Eu não sabia. Se eu soubesse, nunca teria saído de casa. Teria ficado com você. A gente teria almoçado juntos. Você teria feito seu estrogonofe. As lágrimas começaram a cair, silenciosas a princípio, depois em soluços que me dobraram. Desculpa por não ter atendido suas ligações. Desculpa por ter sido grosso hoje de manhã. Desculpa por não ter tempo para você. Apertei a mão dela com mais força, como se isso pudesse trazê-la de volta. E desculpa por não ter te dado aquele abraço. Aquelas palavras me quebraram completamente. Caí de joelhos ao lado da cama, ainda segurando a mão dela, chorando de um jeito que não chorava desde criança. Você só queria um abraço. Era só isso. E eu neguei. Eu estava com pressa. Sempre estou com pressa, sempre estou ocupado, sempre tenho algo mais importante. Mas não tinha nada mais importante que você. Nunca teve. E agora? Não consegui terminar a frase. As palavras se perderam nos soluços. Fiquei ali por quanto tempo? Não sei. Poderia ter sido 10 minutos ou 2 horas. O tempo tinha perdido sentido. Só existia aquele quarto, aquelas máquinas. Aquele corpo que já não era mais minha mãe, mas ainda parecia ser. A porta se abriu suavemente. Uma enfermeira entrou. Filho, o médico está do lado de fora. Ele precisa falar com você. Limpei o rosto com as costas da mão e saí. O médico estava ali, com uma prancheta na mão. Eu sei que esse é o momento mais difícil. Mas preciso que o senhor tome uma decisão sobre os aparelhos. Quanto tempo ela pode ficar assim? Tecnicamente, indefinidamente. Mas ela já se foi. O que está sendo mantido é apenas o corpo. Sua mãe não está mais aqui. Como você pode ter certeza? Fizemos todos os testes neurológicos. Não há atividade cerebral alguma. Ela não sente, não pensa, não está consciente. Mantê-la assim seria apenas prolongar o inevitável. Olhei de volta para o quarto através do vidro. Vi aquela figura na cama, tão pequena, tão frágil. Ela sofre. Não, ela não sente nada. Então por que tenho que desligar? Se ela não sofre, por que não pode ficar assim? Por que não é vida? E por que não é isso que ela quereria? Como você sabe o que ela quereria? Eu não sei, mas o Senhor sabe. E eu sabia. Minha mãe sempre tinha sido uma mulher prática. Sempre tinha dito que quando sua hora chegasse, queria ir com dignidade. Sem sofrimento prolongado, sem virar um vegetal ligado a máquinas. Ela tinha dito isso quando cuidamos da minha avó nos últimos meses de vida, quando tivemos que tomar decisões difíceis. Se fosse comigo, ela tinha dito na época, não me deixe assim. Promete. E eu tinha prometido, sem pensar muito, porque era só uma conversa hipotética, uma situação distante e improvável. Mas agora estava ali. Se eu autorizar, como funciona? Desligamos os aparelhos gradualmente. O coração vai parar em alguns minutos. É tranquilo. O senhor pode ficar com ela, se quiser. E se eu não autorizar? Então ela ficará assim até que o corpo não aguente mais. Pode ser dias, semanas. Mas o resultado será o mesmo, e o senhor vai se torturar durante todo esse tempo. Fechei os olhos. Era a decisão mais impossível do mundo.
Como alguém pode autorizar o desligamento de sua própria mãe? Mas eu sabia o que tinha que fazer. Pode desligar. As palavras saíram num sussurro. Tem certeza? Tenho. Ela não quereria ficar assim. O senhor quer alguns minutos sozinho com ela antes? Sim. Voltei para o quarto. Ela continuava exatamente como estava, imóvel, artificialmente viva. Sentei na cadeira ao lado da cama e peguei a mão dela de novo. Mãe, eu preciso te deixar ir. Eu sei que você não está mais aqui, que já se foi. Mas eu queria que você soubesse. A voz falhou de novo. Respirei fundo. Queria que você soubesse que eu te amava. Eu sei que nem sempre demonstrei. Sei que fui egoísta, impaciente, ausente. Mas eu te amava tanto. Você era a melhor mãe do mundo. Fez tudo por mim. E eu não dei nem um abraço quando você pediu. Encostei a testa na mão dela. Era a última coisa que você me pediu. A última. E eu neguei. Eu vou carregar isso para sempre. Vou me perguntar para sempre como teria sido diferente se eu tivesse ficado. Se eu tivesse dado aquele abraço. Se você tivesse se sentido amada, valorizada. Se nos últimos momentos conscientes da sua vida, você soube o quanto era importante para mim. As lágrimas molhavam a mão dela. Eu espero que sim. Espero que no fundo você soubesse, apesar de tudo. Apesar da minha grosseria, da minha impaciência, da minha falta de tempo. Espero que você soubesse que era tudo para mim. Que sem você, eu não sou nada. Beijei a mão dela. Obrigado por tudo, mãe. Obrigado por cada manhã que acordou cedo para fazer café. Obrigado por cada pão de queijo. Obrigado por cada fica em casa comigo hoje. Obrigado por ter me amado mesmo quando eu não merecia. Obrigado por ter sido você. Fiquei mais um momento assim, em silêncio, apenas segurando aquela mão. Depois me levantei e fui até a porta. Abri e fiz um sinal para o médico e a enfermeira. Podem vir. Eles entraram com aquela eficiência profissional, mas respeitosa. O médico mexeu em alguns aparelhos. A enfermeira checou os monitores. O senhor pode ficar aqui ou pode sair. Como preferir. Eu fico. Não ia deixá-la sozinha naquele momento. Já tinha falhado com ela uma vez hoje. Não falharia de novo. O médico desligou o ventilador primeiro. O som de ar entrando e saindo cessou. O peito dela parou de subir e descer. Depois foram os outros aparelhos, um por um. Os bips foram ficando mais lentos. A linha do monitor foi ficando mais irregular. Segurei a mão dela o tempo todo, murmurando palavras que não sei se faziam sentido. Está tudo bem. Pode ir. Está tudo bem. Eu vou ficar bem. Você pode descansar agora. Então, a linha ficou reta. Um bip contínuo, interminável. A enfermeira desligou o monitor. O silêncio que ficou foi ensurdecedor. Sinto muito pela sua perda, disse o médico. Eles saíram, me deixando sozinho com ela. Com o corpo dela, eu deveria dizer, porque ela já tinha ido. Já tinha partido horas atrás, sozinha num corredor, longe de mim. Fiquei mais um tempo ali. Não sei quanto. Não havia mais pressa. Não havia mais nada para onde ir. Nada para fazer. Apenas aquele quarto, aquele silêncio, aquela ausência. Quando finalmente saí, o hospital estava mais vazio. Devia ser tarde da noite. Tratei da papelada num estado de piloto automático. Assinei coisas, recebi envelopes com pertences dela, ouvi instruções sobre funerária. Tudo parecia estar acontecendo com outra pessoa. Peguei um Uber de volta para casa. O apartamento estava como tinha deixado. As sacolas de supermercado ainda estavam sobre a mesa. O pano de prato ainda cobria os pães de queijo. O bilhete dela ainda estava ali. Precisei sair. Volto logo. Beijos. Mas ela não voltaria. Nunca mais voltaria. Sentei no sofá onde ela estava quando saí. Peguei uma almofada que ainda tinha seu perfume, um resquício de sabonete e de algo indefinível que era só dela. E ali, sozinho naquele apartamento que de repente parecia enorme e vazio, chorei até não ter mais lágrimas. Os dias que se seguiram foram um borrão. Velório, enterro, gente que eu mal conhecia dando pêsames,
dizendo que ela estava num lugar melhor, que o tempo curaria a ferida. Palavras vazias que não significavam nada. Tios que não via há anos, vizinhos, colegas de trabalho dela. Todos com suas histórias sobre como ela era especial, como era gentil, como sempre tinha um sorriso. E eu ali, ouvindo, pensando que eu tinha tido 23 anos com ela e tinha desperdiçado, tinha tomado como garantido, tinha achado que sempre haveria tempo. O padre falou sobre a brevidade da vida, sobre valorizar cada momento. Eu mal ouvi. Ficava olhando para o caixão, tentando processar que ela estava ali dentro, que nunca mais veria seu rosto, nunca mais ouviria sua voz, nunca mais teria chance de dar aquele abraço que ela pediu. Quando todos foram embora, quando o apartamento voltou ao silêncio, comecei a perceber a extensão do que tinha perdido. Não era só minha mãe. Era a única pessoa no mundo que me amava incondicionalmente. A única que ligava para saber se eu tinha almoçado. A única que guardava meus pratos favoritos. A única para quem eu realmente importava. E eu tinha sido grosso com ela. Tinha negado um simples abraço. Na última vez que a vi viva, consciente, capaz de sentir, eu tinha recusado dar a ela aquilo que ela precisava. Aquilo que custaria 2 segundos do meu tempo. Encontrei o celular dela entre seus pertences. A operadora ainda não tinha desligado. Entrei nas mensagens. Vi nossa última conversa. Minhas respostas curtas, monossilábicas. Os emojis de coração que ela mandava e que eu nunca retribuía. A última mensagem que ela tinha enviado, às 13h30 da tarde, pouco antes de sair para o corredor onde foi encontrada. Filho, só queria dizer que te amo muito. Você é tudo para mim. Eu não tinha respondido. Estava ocupado jogando videogame, rindo com meus amigos, vivendo minha vida importante e urgente que não incluía 2 segundos para dizer eu também te amo. Chorei de novo. Chorei até ficar sem ar. Até sentir que meu peito ia explodir. As semanas passaram. Voltei à faculdade. As pessoas davam condolências, depois paravam de perguntar, depois esqueciam. A vida seguia para todos, menos para mim. Eu estava preso naquela manhã de sábado, naquele momento na porta, naquela pergunta simples. Me dá um abraço? E minha resposta estúpida, cruel, que nunca vou conseguir apagar. Depois, quando eu voltar. Mas não houve depois. Nunca a garantia de depois. Comecei a ter pesadelos. Sonhava que ela estava viva, que tudo tinha sido um engano. Acordava aliviado por um segundo, antes de lembrar que era real, que ela tinha morrido, que eu estava sozinho. Em outros sonhos, eu mudava aquele momento. Eu parava, eu virava, eu abria os braços e a abraçava forte. Segurava ela e dizia todas as coisas que nunca disse. E ela sorria, aquele sorriso dela que iluminava tudo. Mas então eu acordava, e a realidade me esmagava de novo. Meus amigos tentavam me animar. Você não podia saber, diziam. Não foi sua culpa. Mas era. Era minha culpa ter sido tão egoísta, tão centrado em mim mesmo, tão convencido de que tinha todo o tempo do mundo. Comecei a evitar espelhos. Não conseguia olhar para meu próprio rosto sem ver um fracasso. O filho que não deu um abraço. O filho que estava ocupado demais para sua própria mãe. O filho que só percebeu o valor dela quando era tarde demais. Passei a frequentar o cemitério. Ia todo dia, às vezes 2 vezes por dia. Sentava em frente à lápide e falava com ela. Contava sobre meu dia, sobre as aulas, sobre nada. Pedia desculpas. Sempre pedindo desculpas. Desculpa, mãe. Desculpa por tudo. Desculpa por não ter sido o filho que você merecia. Um dia, um senhor idoso que estava visitando um túmulo próximo se aproximou. Você vem aqui todo dia, disse ele. Quem você visita? Minha mãe. Ele assentiu, com aquele entendimento de quem conhece a perda. Há quanto tempo? 2 meses. Ainda recente. A dor vai diminuir com o tempo. Não quero que diminua. Mereço sentir essa dor. Ele me olhou com curiosidade. Por quê? E então contei para ele, para aquele estranho, algo que não tinha conseguido contar para ninguém. Contei sobre aquela manhã, sobre o abraço negado, sobre como aquelas palavras simples depois,
quando eu voltar se tornaram as últimas que disse para ela. Ele me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele suspirou fundo. Sabe o que eu aprendi em 78 anos de vida? Que todos nós carregamos arrependimentos. Todos. A diferença é o que fazemos com eles. O que você quer dizer? Você pode deixar que isso te destrua, ou pode deixar que te transforme. Sua mãe não quereria que você passasse o resto da vida se punindo. Você não a conhecia. Não, mas conheço mães. E toda mãe quer a felicidade do filho acima de tudo. Ele colocou a mão no meu ombro. O abraço que você não deu não define quem você era para ela. 23 anos de amor não são apagados por um momento de impaciência. Ela sabia que você a amava. Mas eu não mostrei. Não quando importava. Mostrou a vida inteira. Só não naquele momento. E isso dói, eu sei. Mas não é tudo que vocês foram um para o outro. Ele se afastou, voltando para o túmulo que visitava. Fiquei ali, pensando nas palavras dele. Queria acreditar nelas, queria encontrar algum conforto, mas a culpa era mais forte. Os meses continuaram passando. 3, 4, 6 meses. O mundo continuava girando, as pessoas continuavam vivendo, e eu continuava preso. Continuava voltando para casa e esperando encontrá-la na cozinha. Continuava pegando o celular para ligar para ela antes de lembrar. Continuava ouvindo sua voz na minha cabeça, aquele me dá um abraço, que ecoava sem parar. A terapia não ajudava. A terapeuta tentava me fazer ver que eu não era responsável pela morte dela, que não havia como prever, que eu era humano. Mas eu não queria absolvição. Não merecia. Comecei a escrever cartas para ela. Cartas que nunca seriam lidas. Palavras que nunca seriam ouvidas. Enchia cadernos com desculpas, com memórias, com tudo que não tinha dito quando ela estava viva. Lembra quando eu tinha 8 anos e caí da bicicleta? Você largou tudo e correu para me pegar. Limpou meus joelhos, secou minhas lágrimas. Disse que ia ficar tudo bem. E ficou. Porque você estava ali. Você sempre estava ali. E quando você precisou de mim, quando você só queria um abraço simples, eu não estava. Escrevi sobre todas as vezes que ela tinha demonstrado amor e eu não tinha retribuído. As marmitas que fazia quando eu dizia que já tinha comido. Os suéteres que tricotava e que eu nunca usava. As perguntas sobre minha vida que eu respondia com monossílabos. Os convites para assistir a filmes juntos que eu recusava. Os domingos que ela queria passar em família e eu preferia sair. Cada memória era uma nova camada de dor. Porque não eram memórias neutras. Eram oportunidades perdidas. Eram momentos que nunca voltariam. Eram chances que eu tinha tido de ser melhor e tinha desperdiçado. 1 ano depois da morte dela, voltei ao apartamento que tínhamos compartilhado. Tinha evitado aquele lugar, morando com um amigo, incapaz de enfrentar os fantasmas que viviam ali. Mas algo me puxou de volta. Abri a porta. O cheiro tinha mudado. Não era mais dela. Era apenas um apartamento vazio, com móveis cobertos por lençóis brancos. Caminhei pelos cômodos devagar, tocando as paredes, lembrando. Fui até o quarto dela. Abri o armário. Suas roupas ainda estavam ali. Peguei um casaco, aquele azul que ela sempre usava. Pressionei contra o rosto, procurando algum resquício dela, mas tinha se perdido no tempo. Apenas o cheiro de mofo e esquecimento. Na gaveta da mesa de cabeceira, encontrei um caderno. Reconheci a caligrafia dela na capa. Diário, 2025. Hesitei. Era invasão de privacidade ler? Mas ela estava morta, e eu precisava sentir-me próximo dela de alguma forma. Abri na primeira página. Janeiro, 2025. Meu filho completou 23 anos hoje. Ele está tão crescido, tão independente. Às vezes sinto que não precisa mais de mim. Mas eu ainda preciso dele. Ainda preciso ver seu rosto pela manhã, ouvir sua voz, saber que está bem. Virei as páginas, lendo as entradas. Eram sobre mim, principalmente. Sobre como ela se preocupava quando eu saía de noite. Sobre como ficava feliz quando eu aceitava almoçar com ela. Sobre como sentia minha falta mesmo quando estávamos no mesmo apartamento. E então cheguei à última entrada.
Era datada do dia que ela morreu. Aquele sábado. Ele saiu de novo. Sei que é normal, que jovens precisam viver suas vidas. Mas dói um pouco. Pedi um abraço antes dele sair. Ele disse que depois. Espero que não demore muito. Às vezes sinto que o tempo está passando rápido demais, e tenho medo de não aproveitar cada momento com ele. As lágrimas caíram sobre a página, borrando a tinta. Ela sabia. De alguma forma, ela sabia que o tempo era precioso. E mesmo assim, eu tinha negado aqueles 2 segundos. Continuei lendo. Mas eu não posso reclamar. Ele é um bom filho. Só está ocupado, como todos os jovens. Eu entendo. Quando ele voltar hoje à noite, vou fazer seu prato favorito para o jantar. Vamos assistir alguma coisa juntos. Vou aproveitar sua companhia, mesmo que ele esteja no celular metade do tempo. Só de tê-lo perto já é suficiente. Eu o amo tanto. Fechei o caderno e o abracei contra o peito, chorando de uma forma que não chorava há meses. Chorando não só pela perda, mas pelo amor que ela tinha por mim, pelo amor que eu não soube valorizar, pelo jantar que ela nunca fez, pelo tempo juntos que nunca aconteceu. Ela tinha entendido. Tinha me perdoado antes mesmo de haver algo a perdoar. Tinha me amado apesar de tudo. E isso, de alguma forma, tornava tudo ainda mais doloroso. Passei horas naquele quarto, lendo e relendo o diário, descobrindo uma versão da minha mãe que nunca conheci. Seus medos, suas esperanças, sua solidão. E seu amor incondicional por mim, em cada página, em cada palavra. Quando saí do apartamento, já era noite. Levei o diário comigo. Era tudo que me restava dela, além das memórias e dos arrependimentos. Nos meses seguintes, algo começou a mudar. Não foi dramático, não foi repentino. Mas as palavras do Senhor no cemitério e as palavras do diário dela começaram a criar raízes. Comecei a entender que carregar aquela culpa para sempre não honrava sua memória. Ela não quereria isso. Comecei a fazer trabalho voluntário numa casa de repouso. Visitava idosos que não tinham família, que passavam dias sem receber visitas. Conversava com eles, ouvia suas histórias, dava abraços. Todos os abraços que não dei a ela, eu dava a estranhos que precisavam. Uma senhora em particular, Dona Carmen, me adotou como neto honorário. Ela tinha 86 anos e nenhum parente vivo. Eu a visitava 3 vezes por semana. Levava flores, chocolates, às vezes só minha presença. Um dia ela me perguntou por que eu ia ali. Contei sobre minha mãe. Sobre o abraço. Sobre a culpa. Ela segurou minha mão com suas mãos enrugadas e disse: "Filho, você não pode mudar o passado, mas pode mudar o presente. E cada abraço que você me dá, cada hora que passa aqui, é você honrando a memória dela. É você sendo o filho que ela criou você para ser. Mas é tarde demais para ela. Não é tarde demais para você. Não é tarde demais para aprender. Não é tarde demais para ser melhor." E ela estava certa. Eu não podia voltar no tempo. Não podia dar aquele abraço que ela pediu. Mas podia aprender com aquilo. Podia me certificar de que nunca mais negaria um gesto de amor. Nunca mais tomaria alguém como garantido. Nunca mais deixaria orgulho, pressa ou impaciência me impedirem de demonstrar afeto. Comecei a abraçar meus amigos quando os via, mesmo quando parecia estranho. Comecei a dizer eu te amo para as pessoas que amava, sem esperar ocasiões especiais. Comecei a estar presente, realmente presente, nas conversas, nos momentos, nas vidas das pessoas ao meu redor. E lentamente, muito lentamente, a culpa começou a dividir espaço com algo mais. Não era exatamente perdão. Não sei se algum dia vou me perdoar completamente. Mas era aceitação. Era entendimento. Era o reconhecimento de que eu era humano, falho, e que aquele erro terrível não definia tudo que eu era ou tudo que poderia ser. 2 anos depois da morte dela, conheci alguém. Marina. Ela era professora, gentil, paciente. No nosso terceiro encontro, contei sobre minha mãe. Sobre o abraço. Esperava que ela me julgasse, que se afastasse. Mas ela só me abraçou. Eu entendo, disse ela. Todos nós temos arrependimentos. O importante é o que fazemos com eles.
Era quase exatamente o que o senhor do cemitério tinha dito. Marina perdeu o pai quando tinha 15 anos. Eles tinham brigado na manhã que ele morreu, uma briga boba sobre notas escolares. As últimas palavras que ele ouviu dela foram "eu te odeio". Ela carregou aquilo por anos, até que percebeu que tinha duas escolhas: deixar que aquele momento a destruísse, ou deixar que a ensinasse a valorizar cada interação. "Eu escolhi a segunda opção", disse ela. "E você pode escolher também." Naquela noite, sentado com ela num banco de praça, olhando as estrelas, senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. A possibilidade de que talvez, apenas talvez, eu pudesse ser feliz de novo sem trair a memória da minha mãe. 3 anos depois, pedi Marina em casamento. Na noite anterior ao casamento, fui ao cemitério. Sentei em frente à lápide da minha mãe e falei com ela como não falava há meses. "Mãe, eu vou me casar amanhã. Queria que você estivesse lá. Queria que você conhecesse a Marina. Ela é incrível, mãe. Acho que vocês se dariam bem. Ela me faz querer ser melhor. Assim como você sempre fez." O vento soprou suave, mexendo nas folhas das árvores ao redor. Eu ainda penso naquele dia, sabe? Ainda me arrependo. Acho que sempre vou me arrepender. Mas aprendi a viver com isso. Aprendi que um momento não define uma vida inteira. Aprendi que o amor é demonstrado em 1000 pequenos gestos, e que eu falhei em um, mas você nunca falhou comigo. Nem uma vez. Coloquei flores no túmulo, rosas brancas, as favoritas dela. Obrigado por tudo, mãe. Obrigado por me amar. Obrigado por me ensinar, mesmo quando eu não estava prestando atenção. Obrigado por ser paciente comigo. E desculpa por não ter sido o filho perfeito. Mas vou tentar ser o marido que você me criou para ser. Vou tentar dar abraços quando pedirem. Vou tentar estar presente. Vou tentar honrar você em tudo que faço. Me levantei, limpei a poeira dos joelhos, e antes de sair, fiz algo que nunca tinha feito. Abracei a lápide. Sei que era apenas pedra fria, que ela não estava ali, que ela estava em algum lugar que eu não podia alcançar. Mas foi o mais próximo que consegui do abraço que não dei. Eu te amo, mãe. Sempre amei. E vou me certificar de que todos ao meu redor saibam o quanto os amo. Todos os dias. Enquanto eu tiver tempo. O casamento foi bonito. Marina estava linda. Meus amigos estavam lá, a família dela, todos celebrando. E eu senti a ausência da minha mãe como um buraco físico no peito. Na hora da valsa, quando tocou aquela música que ela adorava, chorei. Marina entendeu. Ela sempre entendia. Ela está aqui, sussurrou ela no meu ouvido enquanto dançávamos. Em você. Em tudo que você se tornou. E talvez estivesse. Talvez todas as lições dela, todo o amor dela, tivesse se enraizado em mim de formas que eu não percebia. Talvez eu fosse mais dela do que eu pensava. 5 anos depois da morte dela, Marina ficou grávida. Quando descobrimos que era uma menina, não houve dúvida sobre o nome. Cecília. Quando minha filha nasceu e a segurei pela primeira vez, senti algo se ajustar dentro de mim. Era como se um círculo se fechasse. Olhei para aquele rostinho pequeno, aqueles olhos fechados, aquelas mãozinhas que agarravam meu dedo, e prometi. Eu vou estar presente. Vou dar todos os abraços que você pedir. Vou dizer que te amo todos os dias. Vou fazer você saber, sem sombra de dúvida, o quanto é amada e importante. E cumpri. Cada manhã, quando ela acordava, eu a abraçava. Cada noite, antes de dormir, eu dizia que a amava. Quando ela cresceu e começou a pedir abraços, eu nunca, nem uma única vez, neguei. Mesmo quando estava atrasado, mesmo quando estava ocupado, mesmo quando estava cansado. Eu parava, eu virava, eu abria os braços. Porque aprendi da forma mais dolorosa possível que não há garantia de amanhã. Que depois pode nunca chegar. Que as pequenas decisões que tomamos a cada dia são, na verdade, as que definem nossas vidas. Quando Cecília completou 5 anos, levei-a ao cemitério pela primeira vez. Ela não entendia direito o conceito de morte, mas sabia que tinha uma avó no céu que nunca conheceu. Ela era legal? Perguntou, olhando a lápide com curiosidade infantil. Era a melhor. Fazia o melhor pão de queijo do mundo. E ela te amaria tanto.
Eu também a amo, papai. Peguei minha filha no colo e a abracei forte. Bem forte. Do jeito que minha mãe teria feito. Do jeito que eu deveria ter feito naquela manhã de sábado tantos anos atrás. Cecília, disse eu, sempre que alguém te pedir um abraço, você dá. Sempre. Não importa o quanto você esteja ocupada ou com pressa. Porque a gente nunca sabe quando vai ser a última vez. Por que seria a última vez? Espero que nunca seja. Mas se for, você vai querer ter dado aquele abraço. Ela não entendeu completamente. Como poderia? Ela tinha 5 anos. Mas um dia entenderia. E quando entendesse, eu esperava que ela lembrasse das minhas palavras. Hoje, 10 anos depois daquela manhã de sábado, acordo todo dia pensando nela. A dor diminuiu, como disseram que diminuiria. Não é mais aquela agonia cortante, aquele peso que me impedia de respirar. É uma saudade suave, constante, que mora num canto do meu peito e nunca vai embora completamente. Ainda visito o cemitério, embora menos frequentemente. Ainda converso com ela, às vezes em voz alta, às vezes apenas na minha cabeça. Ainda peço desculpas, embora menos do que antes. E ainda ensino. Ensino aos meus amigos, à minha esposa, à minha filha. Ensino através do exemplo, através das minhas ações. Nunca deixo para depois. Nunca nego um abraço. Nunca deixo de dizer que amo. Porque aprendi que a vida é feita de momentos pequenos que parecem insignificantes até que se tornem impossíveis. Aprendi que depois é uma promessa que não podemos garantir. Aprendi que o arrependimento mais doloroso não é sobre as coisas grandes que fizemos de errado, mas sobre o gesto simples de amor que não demos. Ela me pediu um abraço. Era tudo o que queria. 2 segundos do meu tempo. 2 segundos que eu não dei porque estava com pressa, porque tinha coisas mais importantes, porque sempre haveria depois. Mas não houve depois. E essa é a lição que carrego comigo. Essa é a cicatriz que nunca vai sarar completamente. Essa é a história que conto sempre que vejo alguém negligenciando as pessoas que ama. Não deixem para depois. Não neguem os abraços. Não achem que sempre terão tempo. Porque um dia, sem aviso, o tempo acaba. E tudo que resta são os arrependimentos dos gestos não dados, das palavras não ditas, dos abraços recusados. Ela me pediu um abraço e eu neguei. Foi a última vez que ouvi a sua voz. E eu daria tudo, absolutamente tudo, por mais 2 segundos. Por uma chance de voltar àquela porta, aquele momento, e fazer diferente. De parar, virar, abrir os braços e segurá-la como ela merecia ser segurada. De dizer que a amava. De fazer valer cada segundo. Mas não posso. E esse é o peso que carrego. O peso de uma decisão de 2 segundos que mudou tudo. Então eu vivo de forma diferente agora. Abraço mais forte. Amo mais abertamente. Estou mais presente. Não por obrigação, não por culpa, mas porque aprendi. Porque ela me ensinou, mesmo na morte, a lição mais importante da vida. Que o amor não é sobre grandes gestos. É sobre os pequenos. É sobre parar quando alguém pede um abraço. É sobre estar presente. É sobre fazer as pessoas saberem, todos os dias, o quanto importam. E se há algum significado em tudo isso, se há algo de bom que pode vir de uma tragédia tão profunda, é isso. Que eu me tornei alguém que ela ficaria orgulhosa de chamar de filho. Alguém que aprendeu, tarde demais para ela, mas não tarde demais para todos os outros. Alguém que nunca mais nega um abraço. Porque depois pode nunca chegar. E quando não chega, tudo que resta é o vazio de algo que poderia ter sido dado, mas não foi. De um amor que poderia ter sido demonstrado, mas ficou guardado. De 2 segundos que poderiam ter feito toda a diferença. 2 segundos que eu nunca vou ter de volta.